Vamos ler aqui um bocadinho o texto, tendo em conta que temos que procurar as marcas de que isto é uma crónica, tá? Então, a crónica é Os Bárbaros e é de uma autora portuguesa. Então, vamos lá. Primeiro vieram a cavalo e a galope, guerreando porque serem guerreiros era a sua condição e a sua razão de viver. Os bárbaros, alanos, vândalos e suevos. Mais tarde, os visigodos. Algo os atraía já neste claro azul quase africano. Portugal está mesmo cá embaixo, não é? Faz fronteira com a África. Vinham dos seus países brancos e invernosos. Eles vinham do norte, não é? Países de neve e frio. Talvez gostassem do brando clima e do azul do céu. Gostavam de certo das terras que conquistavam aos indígenas. Neste caso, os indígenas éramos quem já cá vivia, não é? E onde se instalavam. Depois pararam as visitas violentas, portanto, os bárbaros deixaram de vir para cá. As últimas e mais breves foram as francesas. Portanto, no fundo, ela aqui está a falar o quê? Das invasões dos bárbaros, no início, ainda antes da existência do Reino de Portugal. Depois fala nas invasões francesas, que pôs, ou quase que pôs em causa o Reino de Portugal, não é? Durante muito tempo não houve incursões, portanto, durante muito tempo ninguém veio para cá invadir o país depois das Revoluções Francesas. Até ao advento do turismo, até que apareceu o turismo. E então, ei-los que se puseram a chegar todos os anos pelo verão, voando, ou de caminhoneta de vidraças panorâmicas e ar-condicionado, de automóvel também, naturalmente, e até em autostop, que é a maneira atual de viajar na garupa do cavalo. Enchem os hotéis de todas as estrelas que há na Terra e também os parques de campismo onde erguem as suas tendas da paz. Vêm armados de máquinas fotográficas e de filmar, e só lhes interessam as coisas, e eles próprios no meio delas. Não é? A gente está sempre a ver os turistas a olhar para tudo e a tirar fotografias a eles e nas coisas, e quer dizer, quase não veem nada à volta. Quanto aos indígenas, que neste caso somos nós portugueses, querem lá saber. Como de antes. Assim como os visigodos, quando vinham para cá, os povos bárbaros vinham para cá, não queriam saber de quem cá estava, queriam era conquistar, arrebanhar tudo o que podiam, tomar conta das terras, queriam lá saber das pessoas que cá estavam. Os turistas fazem exatamente a mesma coisa. Pois ela continua. É uma coisa engraçada o turismo, porque não traz nada de verdadeiramente novo. Até parece que sim, não é? Porque os turistas vêm, são de povos diferentes, com maneiras diferentes de viver, mas quando a gente vai a ver, eles comportam-se todos da mesma maneira, querem todos o mesmo, não trazem, na verdade, nada de novo para nós. Como de resto, nada neste mundo, ou tão pouco. Portanto, quase nada é verdadeiramente novo. As coisas é que mudam de nome, mudam de rosto com o tempo, mas repetem-se incessantemente. Ou seja, os comportamentos humanos, a maneira de nós vivermos acaba por ser sempre a mesma. Nós estamos sempre preocupados em alimentar-nos, trabalhar para nos alimentarmos e ter um teto, só que antigamente, na Idade Média, não tínhamos pizzas nem gelatinas, tínhamos que nos preocupar em arranjar batatas e cenouras e carne para comer. Antigamente, na Idade Média, trabalhávamos no campo e agora trabalhamos em escritórios, mas quer dizer, estamos sempre com o mesmo tipo de comportamento, só com uma roupagem um bocadinho diferente. Depois ela continua. Estou a escrevinhar estas regras, já muitas vezes escritas, porque avistei agora mesmo da minha janela um grupo loiro e colorido de vikings, saindo do seu dracar terrestre e sem cabeça de dragão. Ora bem, então, uma crónica tem que sempre partir de uma situação real ou de uma situação que o cronista viveu e que é isso que vai despoletar pensar sobre um tema. Agora,
A situação real que levou a autora, portanto, a escrever este texto, esta crónica, é precisamente esta última aqui. Avistei agora mesmo da minha janela um grupo loiro e colorido de vikings. Portanto, ela estava à janela e de repente vê um conjunto de pessoas muito loirinhas que lhe fez lembrar os vikings nórdicos de outro tempo. E a partir daí, o que é que ela foi fazer? Foi falar sobre, e qual é o tema? Na verdade, o tema é o turismo e o efeito que o turismo tem na nossa vivência. E como é que ela vai fazer isto? Ela começa por falar na história das invasões dos povos bárbaros, porque ela viu os loirinhos, lembrou-lhe dos vikings. Depois fala nas invasões francesas, mas assim muito por alto. Mas ela, na verdade, pega nas invasões bárbaras para falar, para mostrar como a invasão do turismo, porque vamos lá ver aqui, guerreando porque serem guerreiros era a sua condição e a sua razão de viver. Os bárbaros, algo os atraía já neste claro azul africano. Vinham dos seus países brancos e invernosos, talvez gostassem do brando clima e do azul do céu. Gostavam de certo das terras. Portanto, ela aqui já diz que os bárbaros, se calhar, já gostavam do tempo bom, de pouca chuva, terras férteis, pronto, um ambiente agradável. E vamos lá ver, o que é que os turistas querem também, na verdade? Eles vêm pelo verão e vêm também à procura do quê? Do tempo bom, de observar as coisas, tirar fotografias, né? Então ela está na janela, a situação real que despoleta a crónica é ela estar na janela a ver aquelas pessoas loiras. E ela pensou, pessoas loiras, epá, parecem os bárbaros. E então começou a falar nos bárbaros e a atitude dos bárbaros quando invadiam Portugal, ou o que é hoje Portugal, e vê que essa invasão dos bárbaros é muito parecida com a invasão dos turistas. Eles chegam, tiram as fotografias, sentam-se como querem, fazem o que querem, não querem saber de quem cá está, se incomodam, se não incomodam, estão-se a borrifar. Então os turistas funcionam como os bárbaros. E esta é a opinião dela, que o turismo não traz nada de novo, não é? Esta é a opinião, não traz nada de novo, tal como nada no mundo é novo. E que as coisas estão sempre iguais, só mudam é de nome. Portanto, no início chamávamos invasões bárbaras, porque eles vinham cá e matavam pessoas e mais não sei o quê. Agora é o turismo, damos-lhe o nome de turismo, mas continua a ser uma invasão de pessoas, não é? Porque vêm em muita quantidade. Ok. Agora, depois, portanto, já temos aqui o tema que é o turismo, a situação real que despoltou, que é avistei agora mesmo da minha janela. E agora vemos que a linguagem é uma linguagem cuidada, mas ao mesmo tempo não é muito complicada. E é uma linguagem quase que lembra uma linguagem literária, como se eu estivesse a contar um conto ou escrever uma poesia. Porque ela aqui, por exemplo, diz: vinham dos seus países brancos e invernosos, talvez gostassem do brando clima e do azul do céu. Pronto, ela podia ter dito, vinham da Noruega e da Suécia, não é? E talvez se sentissem confortáveis ou gostassem do clima. Pronto, ela podia ter dito assim, mas disse de uma forma mais literária. Vinham dos seus países brancos e invernosos, portanto, os países do norte, com neve, e a gente supõe que seja Noruega, Suécia, Finlândia, não é? Talvez gostassem do brando clima. Pronto, está a dizer que o clima aqui é ameno e é agradável e que talvez isso os atraísse. Portanto, é uma forma mais literária de contar. E a crónica tem esta característica. Enquanto que o texto de opinião, a pessoa
pega num facto da atualidade, analisa esse facto da atualidade, dá a sua opinião e argumenta a sua opinião, aqui, mas numa linguagem muitas vezes mais simples, mais jornalística, digamos assim. A crónica é, no fundo, é um texto que pode ser mais literário, não é tanto jornalístico, não está preocupado em informar, em dar uma informação, tal como no texto de opinião. O texto de opinião pega numa informação e depois pensa sobre e dá a sua opinião sobre aquela informação. A crónica não está muito preocupada em informar. Ela é um texto em que a pessoa está preocupada em analisar um assunto. E normalmente esse assunto que vai buscar para analisar parte de alguma coisa que a pessoa viveu no presente ou no passado. Ou até pode partir de uma notícia. Pode partir de uma notícia que saiu, mas que essa notícia tocou o autor. Não é? Depois temos que identificar figuras de estilo, recursos expressivos, como se queira chamar. Então aqui, vêm armados de máquinas fotográficas e de filmar. Aqui estamos a... Eles vêm armados, eles não vêm armados, isto é um exagero, não é? Isto não são armas, mas está a comparar, podemos dizer que estão a comparar as máquinas fotográficas a armas, portanto quase que poderia ser aqui uma metáfora, não é? Pronto, depois era. E pronto, e acho que é isto. Também é aqui mais aqui comparação. Viste agora da minha janela um grupo loiro e colorido de vikings. Pronto, eles não eram vikings, não é? Mas está a compará-los aquele grupo com os vikings. E pronto, basicamente é isto. Então, numa crónica, para analisar, eu tenho que identificar qual é o assunto, que neste caso era o turismo, qual é a situação real, que neste caso é avistei da minha janela um grupo loiro, trananã. Tenho que perceber qual é a opinião da autora relativamente ao turismo, e ela, relativamente a ela, o turismo não nos traz nada de novo, não nos acrescenta nada, não é? Nós apenas o que é que nos acrescenta? Olha, algum dinheiro. Portanto, estamos a vender cafés e refeições para fazer algum dinheiro. Mas quer dizer, mas não nos traz nada de novo que nos permita crescer enquanto pessoas, não é? E é considerado, e para ela é uma invasão tão incomodativa como foi a invasão dos bárbaros. Portanto, temos a opinião dela também e identificar os recursos expressivos e verificar que é uma linguagem cuidada e que não tem o objetivo de informar, é apenas de refletir sobre algo.